Vamos lá. A Carolina. Sou Carolina, trabalho como instrutora de treinamento em uma empresa de call center, onde, além de formação inicial para novos colaboradores, auxilio no desenvolvimento de treinamentos. Bom, quero saber se vocês estão aqui. Ah, então, voltou? Beleza. É que eu dividi a minha tela com vocês, eu não sei se vocês viram os slides. Me dê um feedback aqui se vocês viram os slides, por favor. O que eu coloquei no slide é quais são os seus principais desafios na área de vendas. O que está te impedindo hoje de vender mais? Quando eu falo vender, não é só vender um produto ou um serviço, é vender na área comercial, é na área, por exemplo, da própria empresa. Dentro da empresa você vende seu trabalho. Também, uma outra coisa que acontece é no momento de uma entrevista de emprego, você vende seu trabalho também. Então, a gente vai falar de vendas de uma maneira geral, tá? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Então, eu passei os slides aqui, vou dividir minha tela mais uma vez com vocês aqui, tá? Me dê um feedback aí se vocês vão ver, por favor. Resultados poderosos. Quais os maiores desafios de vender? A minha pergunta agora é essa. Quais os maiores desafios de vender? Quais são os seus maiores desafios em vender? Então, diga aí para mim. Diga aí para mim. Bom, a Carolina está falando aqui. Hoje, minha maior dificuldade é vender minhas ideias para minha gestora, tirar do papel e realmente fazer com que meus projetos sejam aceitos. Bom, eu estou dividindo a minha tela de slides com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Senão eu sigo sem os slides. O importante é o conteúdo que eu quero passar. Então, diga aí para mim, quais são os seus maiores desafios? A Carolina está falando que tem dificuldade em aceitar os projetos por uma gestora, né? Uma dica, Carolina, é sempre enviar para a gestora ou para o gestor o resultado. Isso é mais importante, efetivamente, do que o conteúdo. Então, quando você mostra para um gestor o resultado que você vai gerar para ele, isso é muito mais importante do que um conteúdo em si, tá? Quando divide a tela, trava. Então tá, então vou ficar sem slide, a gente vai seguindo aqui esse conteúdo e tá boa essa troca, né? Eu acho que essa troca vai valer a pena. E eu vou trabalhando aqui o meu conteúdo junto com as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá. A Denise fala, as pessoas gostam, acham maravilhosa, mas querem gratuito. Então, Denise, isso é uma dificuldade que eu enfrentei no início. Se você está enfrentando essa dificuldade, é porque provavelmente você deve estar entregando muito conteúdo quando você apresenta alguma coisa, tá? Se você entrega conteúdo demais, as pessoas não compram. Eu também tenho essa dificuldade porque eu entrego muito conteúdo, mas eu consegui me controlar um pouco através do tempo, da experiência, né? A Silvana, a minha maior dificuldade é fazer a minha diretora acreditar que vai dar certo os meus projetos. Silvana, uma outra dica é você sempre trazer algum case de sucesso que tenha dado certo para poder a tua diretora confiar um pouco mais em você. Então, quando você apresentar alguma coisa, você fala assim, olha, isso foi apresentado na empresa tal e teve esses resultados. Aí fica mais fácil da diretora aceitar. A Denise, como superar? Através de uma estrutura, através de um roteiro, né? A gente tem um roteiro passo a passo. Isso eu ensino em alguns cursos meus. Um dos cursos que eu ensino isso é meu curso de oratória de alto impacto, e ensino também isso no curso Escola de Heróis. Mas eu vou dar bastante conteúdo aqui para vocês no decorrer desse curso, tá bom? Denise, preciso também aprender a me conectar ao público certo. Sim,
Uma das coisas principais da venda é saber quem tem a decisão de comprar. Às vezes, por exemplo, numa venda B2B, que é business to business, quando você vende para uma empresa, tem todo o respeito pela secretária, mas se a secretária não tem aval, não tem poder de decisão, não adianta falar com a secretária, tem que falar com quem manda, com quem tem o poder de comprar o teu produto ou o teu serviço. E em relação ao público, você tem que qualificar o público também, para que teu público possa ter condição financeira para comprar. E isso você faz muito bem pelo Facebook, colocando anúncio, se você for autônoma, né? Enfim. E se for B2B, rede de networking. Carolina, como lidar com o medo de falar com o superior? Nós vamos falar isso aqui. É muito mais a nossa imaginação do que propriamente o superior em si, né? A gente imagina tudo, a gente imagina que a gente vai estar errado, que não vão aceitar, etc. Só que no fundo, o superior é igual a gente. Muitas vezes ele precisa de ideias, ele precisa de novas opções para um novo resultado. Então a gente vai ver isso aqui. Carla, atendi uma cliente possivelmente pagante, mas ela vai fazer o MUD sábado. Mas foi ótima a minha sessão experimental. Estou cada vez mais segura. Muito bom. Alegria ouvir isso. Você fez escola de heróis onde, Carla? No Rio ou em São Paulo? Wanda, trabalho na área de comunicação, realizo palestras em escolas e empresas, mas a maioria dos trabalhos que realizo são voluntários. Tem dificuldade em cobrar pelo mesmo. Então, Wanda, se autovalorizar é fundamental para que os outros valorizem a gente, né? Às vezes a gente tem esse coração de manteiga, eu também sou muito assim, às vezes a gente faz de graça, mas a gente tem que entender que caridade é caridade, trabalho é trabalho. Senão, a gente termina se ferrando um pouco. Eu já me ferrei bastante por causa disso. Agora eu aprendi um pouco mais. Natália, dificuldade. Acredito na minha capacidade, mas não sei precificar. A sensação que eu tenho é que as pessoas não vão querer comprar o meu trabalho. Trabalho com autoconhecimento. As pessoas gostam, mas nem sempre querem pagar. Preciso encontrar o nicho certo para oferecer meu serviço. Natália, você fez a escola de heróis ou você fez outra formação? Porque essas tuas dúvidas, elas são muito dúvidas do mercado, né? Me responde aqui, por favor. Então, vamos em frente. Então, eu falei com vocês sobre os principais desafios de vender, né? Os principais desafios de vender. E eu vou falar um pouco, né, sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui. O primeiro assunto que nós vamos tratar é como superar esses desafios. O segundo assunto, como a gente consegue benefícios, né, com apresentações de alto impacto. Depois, como que o coaching influencia nas vendas individuais e em grupos. Bom, eu vou tentar mais uma vez colocar os meus slides, porque eu gostaria muito que vocês olhassem as ilustrações. E aí, se por um acaso sair a imagem, aí vocês esperem um pouquinho que eu vou voltar, tá? A Natália está falando aqui, Diogo, não fiz a sua formação. Pois é, Natália, porque eu ensino a precificar na minha formação em coaching, eu ensino como captar clientes, eu ensino como fazer uma sessão experimental top, né? E tem alunos que em 24 horas depois do curso da Escola de Heróis já tem cliente. Tem alunos que em 48 horas já tem cliente, né? Tudo depende da técnica que você está usando. Quanto mais técnica, mais capacidade de vendas. Então vamos adiante, vamos adiante. Bom, vou dividir aqui e me deem o feedback se vocês conseguem ver os meus slides, por favor. Vou dividir, tá? Por favor. Conseguem ver os meus slides? Me dê um feedback aqui se vocês conseguem ver os slides, por favor. Conseguem agora ver os slides? Conseguem ver a tela do meu computador? Diga aí para mim. Oh, maravilha! Então vamos em frente. Então estamos falando aqui sobre coaching de vendas. 7 técnicas simples para resultados poderosos. Começamos falando sobre quais os maiores desafios de vender. Bom, falando um pouquinho do meu trabalho, eu trabalho fazendo treinamentos de alta performance. Eu tenho os meus treinamentos através da minha empresa, que é a Escola de Heróis Treinamentos. Hoje, a Escola de Heróis Treinamentos
trabalha com cursos de formação e pós-graduação em coaching e também cursos de oratória. E a metodologia que eu utilizo é uma metodologia própria, baseada em coaching, programação neurolinguística, psicologia positiva, constelação familiar, dentre outras técnicas que eu utilizo, né? E nos últimos 10 anos aí eu venho treinando grandes empresas, como por exemplo a Livraria Saraiva, a Brasil Brokers na área imobiliária, a Petrobras, o Siqueira Caixa Advogados, SEG, a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, e a SEDAI também, a Companhia de Água e Esgoto. Temos também a MGI Tecnogin, o Grupo Stefanini, que é a maior empresa de TI do Brasil. Então, FGV, IBEF, dentre outras empresas, Polícia Militar, enfim, vem treinando todas essas instituições e empresas ao longo dos últimos 10 anos, trabalhando com treinamentos e palestras comportamentais. Bom, os assuntos que nós vamos trabalhar aqui são como superar os desafios, como conseguir benefícios com apresentações de alto impacto e como o coach influencia nas vendas individuais e em grupos, né? Bom, vamos fazer mais uma reflexão. Quais são as suas principais crenças com vendas, né? Como você pode olhar nesse slide, isso daí sou eu dando um treinamento de alto impacto. Meus treinamentos, né, são em torno de 500 pessoas, 300 pessoas. E quando você sobe num palco como esse, a tua comunicação tem que ser muito direta, porque num treinamento como esse, geralmente as pessoas começam sem me conhecer, o público não te conhece. Então, se você não tem uma técnica de fazer com que o teu público não só te conheça, mas respeite a sua autoridade, e além de respeitar a sua autoridade, no final, ele faça contato com você para poder fechar um negócio, exige muita técnica, exige muita capacidade de persuasão e, além disso, exige muita sinceridade e muita ética, porque as pessoas não fecham o negócio com quem mente. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas a pessoa que não é ética, a pessoa que mente, talvez ela até feche negócio uma vez, mas isso não tem uma continuidade, uma manutenção dessa relação. Então você tem que ter muita integridade na hora de vender. Você não pode mentir, você não pode faltar com a ética. Então tudo que eu vou ensinar para vocês aqui nesse workshop, se você mentir ou se você faltar com a ética, não vai adiantar nada. Então toda a minha metodologia é focada na ética, na verdade, e principalmente na boa relação com quem está comprando, com o cliente. Então o que nós vamos trabalhar agora é exatamente pensar no que nos impede de vender. Por exemplo, você poderia se apresentar melhor, talvez em público, talvez individualmente. Você poderia também, talvez, até fazer reuniões com impacto maior, reuniões aquelas que você entra, a pessoa nem te conhece, de repente no final a pessoa já quer ser sua amiga. Então, eu te pergunto aqui, quais são as suas crenças limitantes em relação a vendas? Eu acho que eu cobro caro demais. Quais são suas crenças limitantes? Sei lá, o cliente não vai comprar. Quais são as suas crenças limitantes em relação às vendas? Tem pessoas aqui falando, por exemplo, a Simone, sou advogada e passo pelo mesmo problema que os colegas. Preciso de técnicas que valorizem meu trabalho. Estou curiosa como você vai palestrar gratuitamente agora e convencer as pessoas a pagarem pelos próximos cursos. Preciso disso na minha vida. Simone, eu vou fazer isso ao vivo agora. Inclusive, eu quero fazer um convite para todo mundo. Vou fazer um convite para todo mundo aqui. Nesse final de semana, no próximo sábado, vamos ter aí o curso Mood, né? O Mood é um curso onde vocês vão ter acesso a ele de forma gratuita. Na verdade, vai ser o último curso Mood de forma gratuita. Então, eu vou fazer aqui um convite para todos que estão aqui me assistindo. Eu só vou pedir uma coisa para vocês compartilharem aí o Mood com os amigos de vocês aí, com as pessoas aí que estão no seu Facebook. Eu vou mandar aqui o link do Mood, do vídeo do Mood de apresentação, e vou mandar também o link para vocês compartilharem. Então,
o Mood vai ser nesse próximo final de semana, vai ser no sábado agora, dia 27 de maio, e vai ser das 14 às 19 horas, na Barra da Tijuca. Eu gostaria que vocês compartilhassem. Eu acabei de publicar aí no meu Facebook. Então, acessem meu Facebook, por favor. Esse daqui é o meu Facebook. Compartilhem meu vídeo lá, por favor, que vai ajudar muito, muita gente mesmo. Bom, estou colocando aqui para vocês irem no Mood, vai ser esse final de semana, e o Mood é um grande exemplo. Por exemplo, o Mood, ele é gratuito, então eu começo o Mood e a maior parte das pessoas não me conhecem. E depois de algumas horas com as pessoas, através da técnica que eu utilizo, inclusive eu ensino a técnica que eu utilizo de vendas e de apresentação de alto impacto no próprio Mood, e isso ajuda muita gente a ter resultados. Porque antes de você oferecer, você pedir alguma coisa, né? Pedir para as pessoas comprarem, né? Você tem que oferecer conteúdo gratuito, oferecer oportunidades para as pessoas, e depois sim elas fazem negócio com você. Então, eu acabei de compartilhar aí no meu Facebook, tá aqui no chat. Compartilhem com as outras pessoas, por favor. O meu vídeo do Mood está lá em cima, a primeira postagem, por favor. E façam também matrícula aí no Mood, se inscrevam no Mood. É um curso de algumas horas, ele é gratuito, é para você conhecer de perto o meu trabalho. Então, tem alguns alunos aqui que são heróis, que são alunos da Escola de Heróis, e vocês sabem como que eu trabalho. Eu trabalho sempre dando muito conteúdo para as pessoas. Isso é uma grande alternativa, né? Depois que você dá muito conteúdo, as pessoas automaticamente criam uma confiança com você e a venda acontece de forma natural. Eu sempre falo que a frase que mais impactou minha carreira nessa área de vendas foi uma frase do Peter Drucker. Peter Drucker, o grande papa aí da administração e do marketing, ele fala que o marketing é a ciência que torna a venda supérflua. Ou seja, você é tão bom naquilo que você faz, você cria tanta empatia, tanta credibilidade com as pessoas, que naturalmente, depois de você entender a necessidade delas, é só você apresentar um produto. Então, é isso, tá? Então, galera, vamos lá. Quais são as suas principais crenças sobre vendas? A Michelle aqui falando que fez um Mood em São Paulo e foi maravilhoso. Alegria, Michelle. Então nos vemos na Escola de Heróis, hein? A Denise está falando, as pessoas estão sempre reclamando da crise. Eu fico constrangido em vender. Mas qual é a sua crença, Denise? Você fica constrangido em vender por qual motivo? Porque você acredita que... Diga aí. Acham bacana, mas não querem pagar, né? O que te leva a crer que elas não querem pagar? Elas não têm dinheiro ou você não é prioridade na vida delas? Porque eu sempre dou o exemplo do telefone celular, né? Você olha para a pessoa e a pessoa fala assim, poxa, eu não quero comprar um serviço de coaching, ou eu não quero comprar um curso, ou, sei lá, eu não quero comprar... Geralmente as pessoas não investem no lado intelectual, mas tem um celular novo. Não tem muita coerência, né? Porque quando você investe no teu lado intelectual, você vai ter vários celulares novos, né? Então, você só é trocado por um celular quando a pessoa não te enxerga como prioridade. Não sei se faz sentido isso aqui que eu estou falando, mas isso tem muito a ver com a nossa crença. A pessoa às vezes não compra o nosso trabalho e vai lá e compra um celular novo, ou compra um carro, ou compra, sei lá, alguma outra coisa que é prioridade para ela e não o nosso trabalho. Vamos lá, Carolina. Michelle, eu também estava no sábado aqui em São Paulo, foi maravilhoso. Maravilha, Carolina, gratidão, estamos juntos, nos vemos na Escola de Heróis. Zuleika, sempre recebo elogios pelos produtos, mas as pessoas querem ganhar e não comprar. Então, Zuleika, qual é o produto que você usa, que você vende, né? Quais são as crenças que limitam vocês em relação a vendas? A Carla, fiz o Mood, foi ótimo, e acreditem, surpreende. Alegria, Carla, tamo juntos. A Denise, acho que por ser assistente social tem uma crença. Agora a gente está chegando.
elas não percebem valor. Sim, eles querem pagar, mas de graça querem. Então é isso aí, ó. Tenho dúvida de como oferecer meu trabalho em empresa com um material bem elaborado. Carla, eu sempre falo que para você oferecer qualquer coisa, você não precisa de material nenhum. Você precisa de um bom discurso e uma boa capacidade de empreender e de vontade, né? Um bom material ajuda, mas é 1%. Hoje, por exemplo, com a estrutura que eu tenho, né? A minha empresa hoje tem filiais no Rio, em São Paulo, Volta Redonda, Nova Iguaçu, estamos abrindo agora em Belém também. E com toda essa estrutura, quando eu vou a qualquer reunião, às vezes eu não levo nem meu cartão, sabe? É um bom discurso, é uma boa capacidade de persuadir, é o olho no olho, é o ouvir. Então, isso é o que mais importa, né? E é isso que cria credibilidade. As outras coisas estão pela internet, as pessoas podem ver depoimentos de vários clientes meus. Então, basicamente é isso. Então estamos aqui falando sobre crenças de vendas, né? Então, vê se faz sentido para vocês. Eu vou dividir o meu slide aqui com vocês para poder a gente a base do coaching, né? Falando de vendas aqui, é potencial, interferência e desempenho. Aumentar o potencial para diminuir as interferências, para poder chegar ao desempenho que a gente tanto almeja. Então, aumentar o potencial, diminuir as interferências para chegar no desempenho. Quais as interferências que mais nos impedem, né? Impedem de vender, de fazer apresentações de alto impacto? O medo de não conseguir, o medo, por exemplo, de ser criticado, o medo de ser demitido, ou o medo de não fechar uma venda, ou o medo do que a pessoa vai falar sobre você, né? A falta de confiança, às vezes você não confia tanto no seu trabalho, porque talvez você possa acreditar que você não vai gerar tantos resultados assim como os profissionais da sua área geram, né? Ou a falta de confiança, sabendo que você vai gerar resultado, mas tem medo do que a pessoa vai falar na hora de vender, né? Perfeccionismo, de achar que não está pronto, achar que você não é boa, achar que o outro é melhor do que você, ou a outra empresa é melhor do que a sua, né? Às vezes, esperar para tentar impressionar a outra pessoa. Tem gente que fala assim, para eu vender, o meu site tem que ficar pronto. Cara, isso não tem nada a ver. Venda é atitude, venda é olho no olho, venda é eficiência no discurso, né? Conseguem ver meus slides aí? Me dê um feedback aqui, por favor. Ótimo. Então, estão vendo meus slides aí. Vamos lá. Então, outras interferências que acabam com a gente, frustrações, né? Tédio, preocupações. Às vezes a gente fica tão preocupado que chega na hora a gente faz uma apresentação completamente errada, né? Ou sem foco, ou a gente chega lá e vai aquém daquilo que a gente realmente poderia apresentar e desenvolver. Então, isso tudo influencia no momento da venda, né? Então, essa é a base. Essa é a base de tudo aquilo que a gente está aí desenvolvendo, né? As preocupações, as crenças limitantes. Então, perceba como que essas vozes internas falam e terminam nos tirando do foco, né? A procrastinação, a falta de reconhecimento. Às vezes a gente vai vender esperando o reconhecimento do cliente ou de outra pessoa, e quando o reconhecimento não vem, termina gerando uma frustração, né? Bom, antes de seguir aqui, eu queria perguntar com qual dessas interferências você se identificou? O que mais está te atrapalhando hoje de vender? Qual dessas interferências que mais te impedem hoje de vender, né? Qual delas que mais te impedem? Desculpa. Bom, antes de continuar, tem aí mais uma vez um aviso do Mood. Isso daí é um exemplo do Mood. Eu falando no palco, né? O Mood são aí entre 400, 500 pessoas mais ou menos que costumam ir.
Esse evento é completamente gratuito, ele vai acontecer no próximo sábado agora na Barra da Tijuca, então ainda dá tempo de você se inscrever. www.mudemudemude.com.br www.mudemudemude.com.br. Esse é o último workshop Mude gratuito que vai acontecer. Então aproveite que os próximos serão pagos, tá? mudemudemude.com.br. Bom, então a minha pergunta foi qual daquelas interferências fica, né? Vamos lá. Tiago está falando perfeccionismo, tentar impressionar. Denise, medo de ser rejeitada. O que mais? Quais são as interferências que mais te impedem? Carolina, meu pai é vendedor e tudo que ele pega para vender, ele vende. Acredito que eu não consiga vender porque eu tenho medo de não ser tão boa quanto ele. Acho que me cobro demais e acabo não saindo do lugar. Ai, Carolina, se eu tivesse trabalhado com você no Mood, essas crenças iam embora rapidinho. Só pelo que você escreveu aqui, você está, na verdade, repetindo um padrão, né? O teu padrão é mais ou menos assim: eu preciso ser igual ao meu pai, porque se eu não for igual ao meu pai, eu posso ser rejeitada por ele e pelas pessoas. Então eu preciso ser igual ao meu pai. Por quê? Porque se eu for igual ao meu pai, eu vou ter o reconhecimento dele e da minha família. Essa busca eterna pelo reconhecimento dos pais, ela se expande na busca do reconhecimento profissional, na busca de esperar dos outros o que os outros tendem a falar para a gente, né? E isso gera muita dor e muito sofrimento. Não estou falando que é o seu caso, mas é só um padrão. Talvez até faça sentido para você isso que eu estou falando, mas eu estou falando de uma maneira geral, até porque eu nem conheço bem a sua história, tá, Carolina? Mas a grande questão é a seguinte: isso é muito comum, por exemplo, em algumas áreas. Por exemplo, eu conheço um profissional que ele é um bom médico, mas o pai dele era infinitamente reconhecido pela comunidade médica. Então, o tempo inteiro, desde que ele começou na profissão, ele foi comparado com o pai. Um outro exemplo muito comum é a Maria Rita. Ela demorou anos e anos para poder ganhar espaço no mercado e falarem: olha, a Maria Rita é a Maria Rita, a Elis Regina é a Elis Regina, foi a Elis Regina, né? Então, às vezes, demora muito para poder a gente ganhar essa maturidade, principalmente quando os nossos pais têm um reconhecimento naquela área que a gente atua, né? Mas lidar com isso não é fácil, não é simples, e é importante que a gente entenda quais são as crenças que estão por trás para poder a gente dar os nossos passos. Faz sentido aí, Carolina? Espero que eu tenha te ajudado aí. Amanda, medo, com certeza. Denise, acho que no fundo é crença, merecimento. Pois é, às vezes a gente não acha que merece, e aí a gente tem que se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar. Porque depois de trabalhar muito, 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 a gente fala assim: poxa, eu mereço, não é possível. Aí vem. Aí tudo bem, né? A Carolina, o que você disse faz todo sentido, tá vendo? São padrões que se repetem. A Georgina tá falando que tá voltando para o início. Não é? Eu tô aqui continuando normalmente. Vamos ver aqui, se estiver dando algum problema, me deem um feedback aí, por favor, do vídeo. A Conceição, gostaria de começar na área de roupas femininas e masculinas. Muito bom. Qual o próximo passo? Vamos lá, Conceição, qual o próximo passo? Muito bom. Então, a Silvana está falando aqui medo e crença. Então, eu vou dividir mais uma vez os meus slides com vocês. E tá? Bom, a minha história tem a ver com os benefícios de fazer apresentações de alto impacto, né? Quais são os benefícios de fazer apresentações de alto impacto? Bom, quando eu comecei a dar treinamentos, né, vocês olham assim, às vezes as fotos na internet, né, ou nos meus treinamentos, eu falando para 200 pessoas, 300, 500 pessoas, né?
E aí, às vezes, as pessoas acham que foi fácil ou que eu nasci com um dom de falar em público, né? Talvez eu até tenha esse dom, mas ele precisou ser muito lapidado e muito desenvolvido. A primeira palestra era pouquíssima gente no auditório, e mesmo assim as pessoas que estavam foram saindo, sabe? No final ficaram mais 5 pessoas, de tão ruim que eu era, né? E quais são os benefícios de falar bem em público? O benefício é que quando você trabalha uma boa técnica de persuasão e de uma apresentação de alto impacto, você leva as pessoas à tua atenção plena, elas ficam com você até o final. E além de ficarem com você até o final, essas pessoas querem fechar negócio com você, seja numa apresentação em público, seja numa apresentação individual, né? Então a minha história tem muito a ver com essa parte de comunicação. Aí em 2011, eu era professor universitário, né? Dava aula na Escola Superior de Advocacia, dava aula para advogados, e eu não estava feliz com aquilo que eu fazia. Então eu precisava tomar uma decisão. Cara, eu vou continuar aqui ganhando bem e infeliz e não realizado, ou eu vou dar um passo onde eu possa ser mais realizado e gerar mais resultados para as outras pessoas. Então, nesse momento, em 2011, eu tomei a decisão de pedir ajuda, de querer melhorar. E eu comecei a fazer coaching, né? Através de uma formação que eu fiz, e através dessa formação que eu fiz, eu consegui me desenvolver muito bem e comecei a atender os meus clientes com o coaching, né? E aí eu larguei tudo de 2011 para 2012, tudo que eu fazia para poder trabalhar com coaching. Em 2013 foi a minha primeira turma de coaching, da primeira escola de heróis foi com essa galera. E olha as pessoas que estão aí. Essa foi a primeira galera, né, que fez escola de heróis. Poucas pessoas, no entanto, com muito comprometimento e foram responsáveis para poder realmente eu começar essa formação em coaching. Olha em 2016 quantas pessoas que estavam conectadas com a gente nesse curso aqui, e agora em 2017 mais ainda, né? Para poder a gente crescer, a gente teve que abrir aí algumas filiais, abrimos em São Paulo, em Nova Iguaçu, agora vamos abrir em Volta Redonda também, vai ter a primeira turma em Volta Redonda agora no início do próximo mês, e também em Belém também vamos abrir uma nova filial. Então estamos em expansão, né? E como é que eu me preparei para poder desenvolver essa metodologia que é a Escola de Heróis? Bom, eu tive a oportunidade de estudar aí com os maiores coaches do mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, estudando com Anthony Robbins, que é o maior coach do mundo, é um grande comunicador. Aqui na Alemanha, estudando com Bert Hellinger. Aqui ao lado do americano Timothy Galloway, que foi precursor do coaching. Aqui o Robert Dilts, a quarta geração da programação neurolinguística. Aqui o Richard Moss, um cara sensacional também, que trabalha com essa parte de desenvolvimento humano. Então, nos últimos anos, eu venho me desenvolvendo e estudando, e estive em quase 30 países buscando a cultura e o estudo do comportamento humano, e fiz alguns cursos também na Índia, aqui do lado esquerdo, do lado direito no Egito, aqui buscando essa cultura, Tailândia, Grécia, dentre outros lugares também que eu fui. E todo esse meu trabalho gerou uma repercussão na mídia. Por exemplo, eu fui no programa da Fátima Bernardes, onde eu falei sobre medo, né? E eu tive a oportunidade de, ao vivo, fazer um trabalho onde eu falei sobre medo, falei sobre superação de medo, né? E isso gerou uma grande repercussão para o meu trabalho. Aqui o Jornal O Dia, na Record também, na TVE, no Sem Censura. Enfim, diante disso tudo aqui, eu percebi que a comunicação ela se dá não através só da que a comunicação ela se dá principalmente através da emoção, né? Então, o que eu vou falar com vocês aqui? A primeira é vencer, ou melhor, não é nem vencer, é saber lidar com as nossas próprias emoções. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer um treinamento, eu começo a ficar com medo no dia anterior. Por exemplo, hoje é quinta, né? Meu próximo treinamento vai ser no sábado.
Então, amanhã, sexta-feira, 8 horas da noite, eu começo a ficar com medo. Minha mão começa a suar frio, eu começo a falar para minha mulher, ó, tá chegando o medo. Chegou agora. Minha mulher começa a perceber que muda o meu comportamento, né? O meu coração começa a bater. É normal que isso aconteça. A grande questão é, no sábado, eu vou falar para umas 400, 500 pessoas no auditório e elas vão sair de casa no sábado para irem até lá. E elas vão aguardar que eu fale para elas. E elas vão aguardar que elas tenham algum resultado na vida delas diante do que eu vou falar. Isso é uma grande responsabilidade. E eu não posso deixar o medo tomar conta do meu corpo, da minha voz, e deixar aquelas pessoas no vácuo, deixar aquelas pessoas a verem navios. Sabe, elas precisam de um resultado. As pessoas não querem saber se você está com medo, se você está com alguma dificuldade naquele momento na tua vida. Não. As pessoas querem o melhor possível para a vida delas. E você tem que respeitar isso, porque é o tempo das pessoas, né? É a confiança, é a credibilidade que a pessoa deposita em você. Então, eu respeito muito isso. E quando eu subo no palco, eu subo com medo mesmo. Não tem outra forma. Então, eu quero criar com vocês essa consciência que as pessoas respeitam os erros, desde que elas confiem em você. As pessoas respeitam quando você, por exemplo, se atrapalha, né? Eu, por exemplo, nesses últimos anos que eu venho dando treinamentos, tudo já aconteceu nos meus treinamentos. Não posso falar tudo, mas quase tudo já aconteceu. Por exemplo, uma vez eu tive uma cãibra em cima do palco. Eu tive uma cãibra na minha perna, eu estava sentado e eu comecei a gritar de dor. E aí eu levantei e continuei dando a palestra em pé, em uma das pernas só, porque se eu colocasse a outra perna no chão, eu gritava de dor. Então, isso é um exemplo de que o erro acontece, as pessoas olham para você, entendem e elas vão olhar para você e sentir compaixão se você errar. Elas confiam que você está fazendo o seu melhor. Então, quando tem confiança, até os erros são permitidos, porque existe uma relação de parceria, de troca, né? Então, quando a gente fala em vender, o que é vender? Vender é gerar o melhor benefício possível para o outro. Se você hoje tem alguma dificuldade em vender, eu falo para você o seguinte: se você não está vendendo ou está deixando de vender, você está deixando de gerar benefício para outra pessoa. Então, diante disso, eu quero falar para vocês que o mais importante de uma venda não é o conteúdo da venda, é o contexto da venda. E entre a razão e a emoção, as pessoas sempre vão comprar pela emoção. Então eu vou dar para vocês aqui alguns elementos fundamentais para você vencer as objeções de qualquer cliente e conseguir aí construir o seu discurso de vendas, tá? São gatilhos mentais. Bom, existem inúmeros gatilhos mentais, mas eu vou falar para vocês agora os 7 gatilhos mentais que são os mais importantes, né? Existe até um livro que fala sobre isso, se chama As Armas da Persuasão. Gatilhos mentais. A primeira coisa que você deve começar falando, sempre quando você for fazer uma apresentação, é em cima das dores de um cliente, das principais necessidades de um cliente. Por exemplo, quando eu comecei essa palestra, eu falei aqui de medo, de falta de autoconfiança, que talvez sejam os principais pontos, né? O perfeccionismo, a procrastinação, talvez sejam os principais pontos de quem tem alguma dificuldade ou algum desafio de vender, né? Crenças limitantes. Quando você começa falando o seu discurso, batendo nas dores, né? Quando você começa falando o seu discurso, identificando e desenvolvendo um discurso baseado nas dores do cliente, o teu cliente começa efetivamente a se identificar com aquilo que você está falando.
Então, quando o cliente começa a se identificar com aquilo que você está falando, isso cria uma conexão. Então, a primeira coisa que você tem que falar em qualquer discurso de vendas são as dores, os desafios que o cliente sofre. E aí você pode desenvolver perguntando ao cliente, né? Trazendo isso à tona. Então, vou colocar mais um slide para poder você desenvolver aí um discurso, é a sua autoridade. Então, a autoridade, por exemplo, pode ser através dos seus certificados, dos cursos que você fez, né? Dos clientes que você já atendeu, né? Então, isso tudo tem a ver com os gatilhos mentais, a capacidade que você tem de mostrar para as pessoas que você é importante para elas e criar nelas a vontade de fazer negócio com você. Então, o segundo gatilho mental é o gatilho da autoridade. Vocês podem perceber que logo no início eu falei as empresas que eu trabalhei, que eu desenvolvi treinamentos e também falei para vocês um pouco das minhas experiências, das minhas formações, né? Terceiro ponto importante é a reciprocidade. Eu, por exemplo, ofereci esse workshop gratuito. Que também é gratuito, né? Vai ser o último Mood gratuito. Então, diante disso tudo, existe uma reciprocidade. O que é uma reciprocidade? Você entrega alguma coisa gratuita, a pessoa se interessa, se beneficia disso, e depois a pessoa, em troca, ela tende a comprar o teu produto ou o teu serviço, né? Então, essa é a base de tudo que eu tô falando aí. O que está acontecendo, gente? Deixa eu entender. Retorna. Que chato isso, eu não consegui assistir, eu não tinha Wi-Fi. Agora eu tenho e quando eu consigo acontece isso. O que está acontecendo? Tamara, começando o vídeo pela quarta vez. Como assim? Ele está voltando para o início? Ah, não sei o que está acontecendo. De repente pode ser no slide, né? Repetindo o vídeo da apresentação dele. Ah, gente, peço desculpas, mas isso daí é alguma questão técnica da internet aí. Desculpa, gente, eu estou aqui ao vivo, né? E infelizmente está travando aí. Bom, eu vou continuar. Eu acredito que seja só em alguns computadores que estejam acontecendo isso. Para quem está acontecendo, dá um F5. Aperta o F5 que ele reseta e ele atualiza. Então vamos adiante, vamos lá. Então eu falei aqui de alguns gatilhos mentais, tá? Vou falar do próximo aqui. O próximo gatilho mental é a expectativa. Então, uma das coisas que você pode fazer é assim: olha, no final dessa reunião, eu vou falar para você uma coisa que vai gerar muito resultado para você. Ou então, numa palestra, né? No final dessa reunião, eu vou. Ou então, numa palestra, no final dessa palestra, eu vou te entregar uma chave. Isso é a expectativa. Você antecipa alguma coisa que vai acontecer e toda hora bate naquilo. A pessoa vai ficar curiosa. É assim que acontece numa novela, né? É assim que acontece no cinema, no filme. A gente cria várias expectativas antes de chegar ao final. Isso é um outro gatilho. Um outro gatilho de vendas também interessante é a urgência, né? É o senso de urgência. Quando você cria na pessoa um senso de urgência, fica muito mais claro, né?
da pessoa comprar. Por exemplo, eu vou comprar no mês que vem. Tudo bem, você pode até comprar no mês que vem, mas você só vai ter resultados no mês que vem. Você quer ter resultados agora, hoje? Você quer fazer essa mudança hoje? Então, eu acho que você tem que pensar se você é prioridade na sua vida. Isso é um exemplo de criar urgência, que é um outro gatilho mental, tá? Um outro gatilho mental, você vai utilizar a prova social. Eu até tenho uma história interessante para contar para vocês sobre prova social. Quando eu estava com a minha esposa na Índia, teve um guia que levou a gente numa loja, e quando a gente chegou nessa loja, teve um rapaz, um senhor, na verdade, né? Que chegou pra gente e falou assim: olá, tudo bem? Vocês são de onde? A gente falou: a gente é do Brasil. Ah, eu sou muito famoso por lá. Aguarde um minuto. Aí ele veio com uns 5 livros, onde as pessoas escreviam à mão de todas as nacionalidades que você puder imaginar. Pessoas da Argentina, de Londres, da Alemanha, do Brasil. Pessoas escrevendo à mão, agradecendo a roupa que ele fazia para elas. E a qualidade, falando da qualidade da roupa dele. Então, isso é um exemplo de prova social. O que é prova social? É quando você grava um depoimento em vídeo ou quando você escreve um depoimento sobre alguma pessoa, né? Então, isso é muito importante para o seu trabalho, porque quando uma pessoa olha um depoimento em vídeo no teu site ou no YouTube, a pessoa fala assim: poxa, essa pessoa teve a mesma dificuldade que eu estou tendo hoje e ela resolveu essa dificuldade nesse curso ou com esse produto ou com esse serviço. Então, eu também vou resolver a minha dificuldade. A pessoa vai lá e compra, né? Então, isso é um outro gatilho mental. A prova social. E, por fim, a escassez, né? Quando, por exemplo, você passa no shopping e você fala assim: olha, eu vou passar aqui amanhã para poder comprar essa blusa. O vendedor vira para você e fala assim: olha, se você voltar amanhã, corre o risco dela não estar aqui, porque nós só temos essa peça e está sendo muito procurada. Isso desperta na pessoa uma vontade muito grande de comprar, né? Então, isso é um outro gatilho mental super importante no momento de vender alguma coisa. Bom, como é que a gente pode otimizar a performance das vendas através do coaching, né? Eu sempre falo que todos os grandes profissionais, os profissionais bem-sucedidos, né? Sempre focam em fazer coaching, né? Em se desenvolverem. Então, esses grandes profissionais sempre tiveram um coach ao seu lado. Por exemplo, o Jack Welch da GM, né? Aliás, da GE, um dos maiores CEOs de todos os tempos, o Jack Welch, ele tinha um Han Charan como coach. E isso acelerou muito os resultados dele e da GE, né? Então, os grandes profissionais sempre têm um coach ao seu lado. E se você ainda não fez coaching, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre a escola de heróis. E se você ficar comigo até o final, você vai receber aí uma grande promoção para poder fazer a escola de heróis, né? Então, fique comigo até o final que você não vai se arrepender. Todos os grandes profissionais fazem coaching. Se você ainda não fez, é importante que você faça para você não se tornar um profissional obsoleto, para você realmente acelerar seus resultados e desenvolver as suas aptidões, as suas habilidades, né? Então, diante disso tudo, o coach, né, o profissional de coaching, através das técnicas de coaching, você vai poder trabalhar os estímulos emocionais, né, que você precisa. Por exemplo, às vezes o nosso medo, quando a gente trabalha com coach, lidar com medo é muito mais fácil, né? E isso acelera muito seus resultados. Além dos estímulos emocionais, quando você tem as técnicas de coaching, você sabe lidar melhor com a sua equipe, você sabe lidar melhor com as pessoas, né? Quando você aprende as técnicas de coaching, você aprende uma técnica chamada rapport.
Rapport é a real capacidade que você tem de se conectar com outra pessoa. Então, por exemplo, no momento que você está fazendo uma apresentação de alto impacto, uma venda, quando você realmente se conecta com outra pessoa, você consegue entender a real necessidade dessa outra pessoa, fazer as perguntas certas no momento certo e assim gerar mais oportunidades e mais negócios, né? Uma outra questão que o coaching também gera resultados é que você ensina o teu cliente a aprender a aprender. Você vai na real necessidade. É uma negociação colaborativa, né? Cooperativa. É uma relação ganha-ganha, focada na escuta ativa. Então, isso tudo tem a ver com as técnicas de coaching que são implementadas. E se você ainda não tem uma formação em coaching, ou se você já tem e quer aprimorar, o que eu vou oferecer para você agora é a Escola de Heróis, né? A Escola de Heróis é uma formação com pós-graduação em coaching, né? A Escola de Heróis é uma formação com pós-graduação em coaching. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você aqui. E desde já, quero deixar claro aqui que se você não aprendeu nada até agora sobre vendas, preste atenção como que eu vou vender agora, porque eu vou vender e isso vai gerar para você uma venda, né? Uma forma de vender. Então, eu vou mostrar para você agora graduação em coaching. Então, a Escola de Heróis é uma formação com pós-graduação em coaching. Você quer fazer uma transição de carreira? Talvez você esteja trabalhando em alguma coisa que talvez você não esteja realizado, né? Talvez queira montar um negócio, talvez queira trabalhar em outro lugar, né? Talvez queira empreender. Você tem algum projeto engavetado que você quer realmente colocar em prática esse projeto e desenvolver? Você quer se tornar um líder melhor, ter mais conhecimento de gestão de pessoas? Bom, então a Escola de Heróis é um curso para você. Na Escola de Heróis, você que quer uma transição de carreira vai poder desfrutar bem desse curso. Você que quer empreender, ou talvez você que quer mais conhecimento de liderança e gestão de pessoas, ou talvez você que quer mais trabalhar e equilibrar a sua inteligência emocional, né? Você vai aprender a aplicar o coaching em seu cotidiano e também, se você preferir, você pode se tornar um coach profissional. A Escola de Heróis tem 4 módulos e mais as 14 disciplinas da pós-graduação. Então, o EH1 são os fundamentos do coaching, são 30 horas, tá? Você aprende 35 técnicas e 17 ferramentas. O EH2 é o Business Coaching, onde a gente trabalha técnicas de empreendedorismo, gestão empresarial. O EH3 é o Trainer de Alta Performance, onde você vai aprender a trabalhar com coaching em grupos, você vai aprender a fazer treinamentos de alta performance. O EH4 são técnicas inovadoras de coaching, onde eu ensino técnicas como a psicologia positiva, a hipnose, a programação neurolinguística, dentre outras técnicas. Tudo isso você aprende na Escola de Heróis. E além disso, se você quiser seguir, nós temos aí 14 disciplinas da pós. Então, a pós-graduação em coaching e gestão de RH é uma parceria do curso Múltiplos, da Universidade Cândido Mendes e da minha empresa, da Escola de Heróis. Então, nós temos aí no total 360 horas, porque a pós-graduação dá direito aos 4 módulos, somando 120 horas, mais as 14 disciplinas, somando 240 horas. Então, essa é a base da Escola de Heróis, que é uma formação com pós-graduação em coaching, tá? Você já pode atender como coach quando você faz a Escola de Heróis 1. Então, agora eu vou falar especificamente da Escola de Heróis 1, tá? Você já pode atender como coach na Escola de Heróis 1.
Eu te ensino 35 técnicas e 17 ferramentas de coaching. Você vai aprender ferramentas para transição de carreira, você vai ter clareza e segurança para tomada de decisões, você vai transformar ideias em planos realizáveis, você vai conseguir elevar a sua autoconfiança e você vai organizar bem o seu tempo e a sua produtividade e implementar metas de curto, médio e longo prazo. Bom, então a base da Escola de Heróis é exatamente essas técnicas de coaching, né? Eu queria alguns depoimentos aí dos inúmeros alunos aí, centenas e mais centenas e mais centenas e mais centenas de alunos que passaram pela Escola de Heróis nesses últimos anos, né? Gostaria de saber se tem alguém aqui que fez a Escola de Heróis e poderia dar o seu depoimento aqui por escrito. Quem pode aí dar o seu depoimento? Como foi a Escola de Heróis para você? O que você aprendeu na Escola de Heróis? Algumas pessoas estão falando aqui comigo. Nossa, não fazia ideia de que Rapó era técnica de coaching. É técnica de coaching, sim. Vamos lá, pessoal. Quem está aqui ao vivo pode dar um depoimento de como que foi a Escola de Heróis aí. Como foi fazer a Escola de Heróis. Diga aí para mim, como é que foi? Quem pode dar esse depoimento? Como que foi fazer a Escola de Heróis? Como que é aí fazer a Escola de Heróis? Como é que foi? Quais são as técnicas que eu passei? Quem pode dar aí um depoimento? Tem algum herói ao vivo aí? Diga. Mais algum herói ao vivo aqui? Tamara, eu acho que foi a nossa aluna, né? Tamara está aqui. Valéria, eu acho que foi a nossa aluna também. Bom, nós temos inúmeros depoimentos no nosso site. Temos depoimentos como, por exemplo, depoimentos da empresa Petrobras, da empresa Saraiva, temos depoimentos da SEG, da SEDAI, temos depoimentos de alunos nossos, como, por exemplo, Mário Calderaro, que faturou aí R$ 5.800 em 30 dias depois do curso, atuando como coach, trabalhando como coach. Temos exemplo como o Leandro Rispoli, que aumentou 50% suas vendas, né, depois de fazer a Escola de Heróis. Foi ótimo, eu consegui segurança e seguir minhas metas, a Carla aqui falando da Escola de Heróis. Então, nós temos vários alunos. Ela vai acontecer em junho agora em São Paulo, vai ser semana que vem em São Paulo. Então, aí estamos fechando a nossa turma de São Paulo. Em julho, no Rio de Janeiro, vamos formar uma turma aí no Rio de Janeiro. E quanto que é o investimento? Bom, a Escola de Heróis é um final de semana, são 30 horas, tá? Geralmente o investimento de mercado, né, de uma turma de coaching é em torno de R$7.000. 7 mil é quanto que você paga aí numa formação em coaching, né? Bom, o investimento na Escola de Heróis é de apenas 3.997. A gente está aí quase na metade do preço do que geralmente o mercado cobra, né? 3.997, uma formação em coaching, você vai fazer o EH1, que é o primeiro módulo, e nesse primeiro módulo você vai ter aí, efetivamente, o aprendizado com 35 ferramentas, 35 técnicas e 17 ferramentas, e você sai do curso e já pode atender como coach. Além disso, eu tenho outros produtos, que é o caso da ansiedade, do marketing digital, da supervisão bimestral. Tem o curso de oratória também, né? Tem vários outros cursos aí. Bom, eu quero fazer uma condição especial, porque a turma de São Paulo já é semana que vem, a turma de julho vai começar a encher depois do Jude. Então, para quem fechar comigo hoje, nós temos aí vagas limitadas para 50 pessoas. Quem fechar comigo hoje vai pagar R$197 pela matrícula, mais 12 parcelas de R$197. Então, uma pequena matrícula de R$197, mais 12 parcelas
de R$ 197. Se você preferir pagar à vista, você vai pagar aí R$ 1.997. E quem fechar comigo hoje, só quem fechar comigo hoje, vai ter direito a esses bônus. Além do curso de coaching, de formação, você vai ter direito ao curso Ansiedade Nunca Mais, ao curso Marketing Digital, a nossa supervisão bimestral em coaching, tá? Então, você vai ter direito a isso tudo, tá? Então, isso daí é o que você vai ganhar se você fechar aí comigo hoje. E como é que você faz aí para fechar comigo hoje? Bom, eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Eu vou deixar aqui para você o meu e-mail. Meu e-mail tá aqui, ó. O meu e-mail é dh@diogohudson.com.br. É o mesmo e-mail que eu mando para vocês aí as notícias dos workshops, que eu mando conteúdos relevantes. Então, dh@diogohudson.com.br. Me mande um e-mail com seu nome e telefone. Com seu nome e telefone, fale: eu quero fechar a Escola de Heróis 1 e nós iremos entrar em contato com você para poder você fazer o nosso curso. dh@diogohudson.com.br. Desde já, eu quero agradecer a participação de todos e eu quero perguntar aí por que valeu a pena a gente ter aí feito esse workshop. Quero deixar claro aí que no próximo sábado, também quero deixar essa notícia que se você quiser, você ainda pode se inscrever no Mood. O próximo Mood vai acontecer na Barra da Tijuca, dia 27 de maio. É só você se inscrever no www.moodmoodmood.com.br www.moodmoodmood.com.br. Já deu para perceber que é muita gente nesse evento e o evento é sensacional. Isso daqui foi um dos moods que a gente teve que colocar gente no palco de tanta gente que tinha, né? Aqui tinham mais de 400 convidados. Então, se inscreva aí, www.moodmoodmood.com.br. Então, esse workshop. A Maria Gabriela, curso de oratória. O curso de oratória tem um investimento de R$ 997, tá? R$ 997. A gente está com uma promoção onde você consegue comprar ele por R$ 497. A gente está com essa promoção até semana que vem. Então, se você tiver interesse, Maria Gabriela, você pode me mandar um e-mail que eu te mando o link do curso de oratória, tá? A Carolina, quando tem Mood em São Paulo de novo? Quero levar meu marido. Carolina, agora a gente vai demorar um pouquinho para fazer um Mood de novo, tá? Mas eu espero você na Escola de Heróis, que vai ser bom demais. A Tatiana dos Santos. Vamos lá, Maria Gabriela. Já falou. Por que valeu a pena esse workshop, galera? Então fale aí comigo. Por que valeu a pena esse workshop? Por que valeu a pena esse workshop? Diga aí, galera. Por que valeu a pena esse workshop? Então, quero agradecer aí a todos que estão aqui assistindo, a todos que assistiram esse workshop, a Valquíria, Conceição, Georgina, Carlos, Denise, Amanda, a Maria Gabriela, Wagner, Tatiana Santos. Quero agradecer demais e aguardo todos no Mood e aguardo também vocês na Escola de Heróis, uma formação com pós-graduação em coaching. Nos vemos no próximo vídeo. Então, valeu. Um abraço. Até mais. Valeu.